Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast. Nos últimos meses, né, a gente começou a gravar de uma maneira presencial nos estúdios lá da Casa 21, mas de vez em quando ainda vamos continuar gravando remoto, especialmente quando o convidado vale a pena, que eu acho que é o caso de hoje. Então, bem-vinda, Helena, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem, tudo ótimo e por aí? Tudo ótimo também, Helena. Olha, vou te falar, eu conhecia você por cima, assim, eu entrei no ecossistema acho que um pouco mais tarde, quer dizer, muito mais tarde do que você, mas um pouco mais tarde do que da época que estava mais atuante, né? Mais presente no dia a dia, assim. Eu entrei em 2020, assim, comecei a descobrir o Bitcoin, comecei a estudar e, assim, eu achei muitas coisas do passado, eu achei TED Talks, USP Talks, coisas assim, e então, não sei, no fundo, que legal poder falar com você e imaginando que tem muita gente que nem eu, queria pedir para você começar se apresentando, sabe? Quem é você? O que que você fazia antes de descobrir o Bitcoin, o ecossistema cripto? Como você começou a se envolver? Porque, assim, pelo que eu vi no último podcast que eu assisti seu, você começou a se envolver lá idos de 2012. O TED Talks, o USP Talks já é 2016, 2017. Então, só aí já tem uma grande trajetória, né? Então, conta um pouco mais para a gente, por favor. Nossa, minha história com o Bitcoin começa em 2012, mas para me apresentar, então, prazer para quem não me conhece, né? Eu sou Helena Margarido, eu tô começar do começo, então. Vou tentar ser bem breve, porque minha história é longa dentro do mercado de cripto. Minha formação é em direito, e eu sempre tive um pezinho na economia, né? Eu sempre fui uma economista frustrada, eu gosto de brincar, porque meu pai falou que eu só ia fazer uma faculdade só. Falou, não, escolhe a que você quer e você vai prestar as duas melhores só também, no vestibular. Então, eu falei, não, então tá bom, vai, vou fazer direito. Fiz direito, fiz LLM, fiz mestrado e tudo mais. E eu cheguei a começar a faculdade de economia, mas antes de eu ser advogada ou economista, etc., eu sou mãe da Elise. Então, eu fiquei grávida no meu primeiro ano de economia, tive que trancar o curso. Mas autodidata como sou e como somos quase todos que estão no mercado de cripto, né? Sempre estudei, continuei estudando, meu mestrado foi em Law and Economics, então eu tenho uma base bem forte de economia, e conheci o Bitcoin em 2012 por, assim, acaso do destino. Eu tinha um cliente que tinha acabado de voltar do Vale do Silício, na época que isso não era comum, né? E me falou, Helena, você que gosta de matemática, economia, etc., você já ouviu falar de um negócio chamado Bitcoin? Eu falei, Bit o quê? Ele entra aí, mercadobitcoin.com.br. Eu entrei no site do Mercado Bitcoin, aparecia um blog. Era um blog, era horrível o site do Mercado Bitcoin. Eu falei, tá bom, e agora? Ele, agora você compra Bitcoin. Eu falei, peraí, você vai mandar dinheiro para este site? Você tá louco? Você é empreendedor de internet, de startups, você não sabe coisas mínimas de segurança. Ele, não, mas é sério, Bitcoin, não sei o quê. Eu falei, não, você tá louco, né? E aí, nessa época, eu estava grávida da minha filha, eu adoro contar essa história. Estava grávida da minha filha, e quem já ficou grávido, mães e pais, porque eu já vi acontecer nos dois casos, você vira adulto nessa hora, você vira chavinha nessa hora, né? E aí você começa a ter um negócio que adulto adora ter, que é insônia. Então, eu comecei a ter as minhas primeiras noites de insônia nessa época, e aí eu lembrei dessa conversa que eu tinha tido durante o dia, eu falei, deixa eu dar uma olhada, ele é muito inteligente para estar me indicando um negócio tão tosco, né? E aí eu achei o white paper do Bitcoin, e aí eu fiquei assim, ó, em êxtase, em êxtase. Falei, cara, tem teoria dos jogos, tem criptografia, tem economia, tem matemática, tem um monte de coisa envolvida, e isso daqui é dinheiro. Falei, isso é maravilhoso. E aí eu virei entusiasta sozinha, estudando sozinha. Os meus primeiros amigos no ecossistema foram o Urich, o Daniel Niero, que trabalha com segurança, com cybersecurity até hoje, um grande amigo meu, meu irmão, Daniel Niero. Aí tem outras pessoas também que ficam, algumas pessoas ficaram lá atrás e acabaram se anonimizando, mas que lá na época, em algum momento, já fizeram muito barulho, né? Tipo
o Alex Ferreira, que é o barão do Bitcoin, autodenominado barão do Bitcoin. Teve o Paladini também, que é o meu baby cripto, que eu adoro chamar ele assim, mas agora ele já é homem formado, na época ele tinha 18 anos, né? E a gente era meia dúzia de gato pingado ali, querendo fazer Bitcoin Pizza Day no Brasil, entendeu? Tipo, era uma mesa com 6 pessoas, eu não tô brincando, né? E, assim, muito do que eu fiz no mercado de cripto foi como entusiasta na pessoa física mesmo. Então, assim, vai ter congresso fora, eu fui convidada para palestrar na China. Eu ia lá, pegava meu cartão, emitia milha, com milha, passagem, ia para a China. Ai, mas não te pagavam, gente? Não pagam nem hoje, né? Nem você sendo super conhecido, nem assim, tem pouquíssimas pessoas para quem pagam alguma coisa dentro do mercado de cripto. Então, assim, foi investindo tempo e um pouco de dinheiro também, por que não dizer, na pessoa física para espalhar a palavra de Satoshi, né? Então, acho que assim, se existe um conceito de evangelista, eu acho que foi bem aí que eu fui cair mesmo, né? E assim, ao longo do tempo, eu advogava, eu tinha um escritório de advocacia, encerrei uma sociedade, abri um outro escritório de advocacia com uma proposta um pouco mais para frente, um pouco mais avançada, assim, mais moderna. Só que tem um grande problema em você ser advogado e entusiasta de cripto. As pessoas vão te procurar para pedir conselho, consultoria, o que quer que seja em cripto. Só que geralmente quem faz isso é quem está querendo fazer coisa errada. E eu não trabalho para essas pessoas. Então, assim, esses escândalos de cripto, essas coisas todas de cripto, eu não trabalho para essas pessoas. Eu nunca me propus a trabalhar para essas pessoas. E aí, desde o começo, eu já percebi que não ia ser bem por aí o meu caminho, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar fazendo primeiro um newsletter sobre o tema cripto, depois eu comecei a me aprofundar em análise, né? Comecei a traçar ali o que acabaria virando uma análise criptofundamentalista, né? Analisar o white paper, analisar esse tipo de coisa. E depois, entrando um pouco em análise técnica também, acabei ficando super boa nisso, porque eu sou bem analítica, ao contrário de muitos advogados que eu conheço. E eu gosto muito disso, né? Então, até hoje eu faço isso. Tenho esse trabalho em paralelo a outras coisas. E depois de um tempo eu vi e falei, pô, muito legal ficar no research, muito bacana, porém tem negócios para serem construídos dentro de um leque maior que se chama Web3, né, onde o Bitcoin está inserido, onde criptos, blockchains em geral estão inseridas, e que eu queria me aprofundar mais. Então eu passei pela Codo Assets, que é uma tokenizadora, uma das primeiras tokenizadoras que foi criada no mundo. Fiquei 2 anos como CEO da Codo Assets. A gente não lançou no Brasil por motivos regulatórios no Brasil, mas fui para o mundo inteiro fazer roadshow da Codo Assets. Fui para Tailândia, Londres, Dubai, 2 vezes para Dubai, para Argentina, para um monte de lugar fazer roadshow da Codo. E me apareceu a oportunidade de vir para os Estados Unidos para trabalhar gerenciando um site de mineração de Bitcoin. Eu falei, bom, já passei pelo research, já passei pela parte de projetos de Web3, acho que é uma boa hora para voltar para as raízes, né? Então, vamos pegar essas ASICs e botar para trabalhar. Então, hoje em dia é isso que eu faço, eu gerencio um site de mineração aqui nos Estados Unidos, e essa é a minha pequena, longa trajetória aí de cripto. Boa. Eu vou puxar vários pontos específicos dessa trajetória ao longo da pauta, mas eu queria começar com uma pergunta que, sei lá, quando eu estava pesquisando sobre você para preparar a pauta, eu vi que você é cofundadora do Instituto Bitcoin Brasil. Eu confesso que eu nunca nem cheguei a ouvir falar dele, assim, Você em não chegou a 2020. ouvir falar, porque graças ao senhor Fernando Urich e a mim também, e as pessoas que... Era um grupo de 5 pessoas que participava para a gente conseguir fazer... A nossa intenção inicial era trazer
a Bitcoin Foundation para o Brasil, abriu um chapter da Bitcoin Foundation no Brasil. E no meio do caminho a gente conversou com a Foundation, a gente teve todas as informações, tudo certinho, a gente estava com o estatuto pronto para protocolar no cartório. Eles vieram com uma mudança de política deles, que era a seguinte, falaram, olha, nosso viés não é ser representativo de comunidade, a gente quer focar em desenvolvimento, e foi lá para 2013 ou 14 que isso aconteceu, foi mais ou menos por aí. E aí o Urich, né, se distanciou, ele foi tocar as coisas dele, algumas outras pessoas também continuam, o Niero, o Palladini, eu, o Alex, tentando falar, bom, então vamos criar um instituto que seja para abraçar a comunidade, para as pessoas conseguirem informação com segurança, e etc. E a gente continuou nesse projeto um tempo. A gente nunca chegou a tirar ele do papel, de fato, protocolar o estatuto no cartório. E por quê? Na hora que a gente começou a chegar num ponto, tem muito ego envolvido dentro do universo cripto, como muitos de nós sabemos, né? Então tinha gente que brigava com gente, aí tinha aquela apaziguar. Aí o Alex é super treteiro, eu posso falar aqui dele, porque ele é treteiro mesmo, e ele se auto-intitula como um dos maiores treteiros dessa comunidade. Então o Alex brigava com um, e aí brigava com o outro, e falava que ia sair, e aí o outro falava que ia sair, foi um negócio maluco. Na hora que a gente estava meio que vergindo para algo que pudesse funcionar mesmo, surgiram as associações. Primeiro a AB Cripto, né, que não tinha dono, vamos dizer assim, e depois a outra lá, a BCB, é isso aí? Uma segunda associação, que era uma associação dos piramideiros. Era alguma pirâmide financeira que estava bancando aquela associação. E aí surgindo essas duas, a gente falou, vamos tirar do papel? Nem vamos, né? Já tem quem assuma a bronca e deixa as pessoas tocarem. E foi isso. Então, assim, era para a gente ter um chapter da Bitcoin Foundation no Brasil, mas foi decisão da própria Foundation que isso não acontecesse, não foi nossa, infelizmente. Não, perfeito, pô. Pena que não aconteceu, mas é o que você falou, tipo, surgiu a Bcrypto, surgiu outras coisas, deu para se dedicar a outros projetos também. No fundo, eu vejo muitas pessoas que estavam desde esse começo que queriam abraçar o mundo porque tinha tudo para ser feito, né? Então, imagino que quando, sei lá, pessoas aparecem pegando uma parte da tarefa, você fica satisfeito e foca no resto, né? Acho que é natural do começo, assim. Você falou que atualmente você está numa mineradora de Bitcoin, né? O que você faz aí? Você falou que você administra, mas é do ponto de vista operações, COO, ou é do ponto de vista você vai lá e troca a máquina, faz a instalação do disjuntor e o transformador e a parte rede elétrica? Tipo, o que é administrar uma operação de mineração? Eu acho legal que você está descrevendo uma boa parte do meu dia a dia, né? Eu diria assim, 70% do meu tempo é consumido e dragado para manutenção em geral, manutenção de miner, manutenção dos pods, manutenção de parte elétrica, parte hidráulica, enfim, a gente tem alguns miners diferentes, a gente tem hydrominer aqui, então uma variação de 1 grau na temperatura faz a água congelar. E se a água congela e você tem hidrominer, você pode... A água, na hora que ela congela, ela expande, né? E por que eu sei disso? Porque, graças a Deus, eu não faltei nas minhas aulas de física. Porque eu sou advogada de formação, vamos lembrar lá atrás, né? Advogada, economia... Mas, enfim, a água expande e aí tem uns caninhos que passam por dentro das hydrominers para fazer o arrefecimento e aquilo lá pode estourar teu miner e você perde o teu investimento lá, sei lá de quantos $1.000 em cada miner, se isso daí acontecer. Então, tem coisas que precisam ser feitas antes que isso aconteça, tem manutenção preventiva que precisa ser feita, tem a manutenção de dia a dia que precisa ser feita, caiu um disjuntor. Esses dias aí troquei mais de 200 disjuntores. Semana passada ou retrasada, troquei mais de 200 disjuntores lá dos pods. Né? Tem coisas que eu não posso compartilhar muito, porque acaba entrando meio no segredo do negócio, vamos dizer assim, mas assim, boa parte do tempo é manutenção, porque você imagina,
Você tem milhares de ASICs, máquinas, computadores ligados, estressados, 24/7, ali, girando os fãs deles, os ventiladores, o tempo todo, 1 hora, um deles vai parar. E na hora que um deles para, você precisa entender o que aconteceu. Caiu o disjuntor? Não, não caiu o disjuntor. Ah, queimou o power cord? Não, não queimou o power cord. Tá com problema no cabo da Ethernet? Não, não tá com problema no cabo da Ethernet. Ah, então é problema de control board? Não é. Problema de PSU? Não é. Problema de hashboard? Tem 3 hashboards nos miners normais, né? Quantas hashboards? Tem que testar hashboard, etc. Então, assim, coordenar esse trabalho é cansativo. E é trabalhoso. É bem trabalhoso. Só essa parte de manutenção, né? E aí tem a parte estratégica, né? Que é você pensar no negócio como um negócio. Então, você fazer um plano, por exemplo, plano de expansão. Vamos chutar aqui. Ah, a gente quer minerar tantos bitcoins por mês. Quantas máquinas precisa ter? Qual o investimento que tem que fazer? O que a gente pode esperar? A subida da dificuldade da mineração que está avassaladora, avassaladora. Quanto precisa ser investido? Em quanto tempo é o retorno? O que a gente pode esperar de bom? O que a gente pode esperar de contratempo? Quanto que tem que investir no pod? Quanto que precisa puxar mais de energia, vale a pena o custo da energia, não vale, versus o custo do Bitcoin, esse tipo de coisa. Então, é um monte de variável, uma penca de variáveis, né? Mas é muito legal, na hora que você vê o teu trabalho, os seus vários esforços começando a dar resultado, você subindo produtividade, você começando a entregar mais do que as coisas estavam quando você entrou, é extremamente gratificante. Fora que você está ali no core do que é o Bitcoin, né? Que são aquelas máquinas dentro de uns pods gigantescos, uns ventiladores gigantescos, consumindo energia que daria para alimentar 2.000 casas. Não estou falando que eu acho isso bonito, mas também não compro muito esse discurso ESG, não, patrocinado pela Ripple, tá? Olha, deixa eu te falar, eu acho lindo. Eu tô há 1 ano na BIPA agora, né? Antes eu tava na Arthur Mining e assim, eu sou totalmente fã tanto de mineração quanto dessa parte infraestrutura, indústria, maquinário pesado, tipo essa parte mesmo de realmente usar muita energia, porque usar energia é positivo, porque é uma energia que não está sendo roubada de outra, sabe, não tem uma outra fonte de demanda por essa energia, porque você quer a energia mais barata possível, né? Então, você pega aquela energia que está ociosa. Então, você está monetizando uma energia que não estava monetizada, é monetizar um recurso novo, como se fosse. Então, assim, eu sou extremamente bullish com mineração. No fundo, eu tenho que até tomar cuidado, sabendo que você é mineradora, para fazer a pauta não focar em mineração, porque, assim, você tem uma vivência tão grande no ecossistema que meio que seria um desperdício falar só de mineração. Então, eu trouxe um ponto ou outro que envolve mineração, mas eu procurei fazer a pauta muito mais zoom out, assim, sabe? Pensando que você tem, sei lá, 12, 13 anos no ecossistema, com certeza você tem uma visão geral muito boa, né? Então, Eu tento, e assim, é óbvio que a cada dia vai, assim como a dificuldade da mineração vai subindo exponencialmente, a cada dia vai ficando mais difícil você ficar 100% informado sobre todos os assuntos que giram no mundo cripto. Hoje em dia, na minha concepção, é absolutamente impossível. E toda vez que eu encontro alguém que fala, não, eu sou especialista em criptomoedas, eu falo, qual parte? Aí a pessoa fala, não, sou especialista em cripto, eu sei tudo de DeFi, eu sei tudo de DEX, eu sei tudo de protocolos, eu sei tudo. Você sabe tudo? Nem eu sei tudo, eu confesso, eu não sei tudo. Você me pergunta por que essas porcarias dessas meme coins aí estão. Eu tenho essa discussão com o Daniel Duarte do ETH Maníacos até hoje. Ele, não, porque economia, attention economics, e as pessoas, isso e aquilo. Eu falei, tá bom, mas não vale um bi. Não vale tudo isso, entendeu? Tudo bem que a brincadeira é engraçada, mas não vale. Dogecoin não vale o que é cobrado. Não faz o menor sentido. Mas, enfim, é outra discussão, né? não,
Tenho muitas opiniões sobre isso também, mas só para não fugir muito, que vai ter isso ainda mais para frente, mas não fugir muito, aproveitando o gancho da mineração, você trabalhou com DeFi, você conhece essa parte cripto que, querendo ou não, na nossa audiência aqui não é tão, sei lá, tem muito maximalista aqui, então não é, são pessoas tão inteiradas da parte cripto. Então, eu queria a sua opinião sobre a mudança do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Foi um tiro no pé? Foi uma bandeira branca? Eles desistiram de competir num livre mercado pela energia para minerar? Tipo, como você lê isso? Porque, assim, não sei se você conhece o trabalho do Daniel Batten, que é aquele VC que trabalha principalmente com ESG, isso de renováveis, mitigação de metano, etc. E não sei, ele constrói uma narrativa tão boa sobre a mineração de Bitcoin como uma atividade que no futuro vai ter inclusive emissão negativa, porque vai ser usada para mitigar a emissão de metano, que no final tem um delta positivo, etc, etc. Então, assim, como você vê essa mudança do Ethereum? Parece que eles perderam o timing, foi estratégico, o staking tem seu valor, assim, e a gente maximalista que não vê tanto. Não sei, conta para mim como você vê tudo isso. Eu não consigo acreditar numa rede descentralizada baseada em staking, nem DPoS, do Delegated Proof of Stake. Não dá, não consigo acreditar. Por quê? Concentração de renda, concentração de riqueza, né, na verdade. Concentração de riqueza que existe no mundo atual, e se você for transpor o mundo atual para o mundo cripto, você vai ver que isso vai continuar existindo. Você tem grandes baleias, você tem, dentre as grandes baleias, você tem os coluios dentro das grandes baleias, né? Então, eu acho que, assim, a mudança para o Proof of Stake foi conceitualmente meio que uma tentativa de manter o status quo dentro de uma blockchain que é a segunda blockchain mais utilizada utilizada, não sei se é bem a palavra, mas é a segunda maior em market cap do mercado. E eu vou ser bem sincera, assim, quando começou essa discussão ESG em cima do Proof of Work, eu juro que eu não estava acreditando no que eu estava vendo. É sério isso? É sério? Parece que a Ripple deu 5 milhões de dólares para o Greenpeace fazer um estardalhaço, né, sobre essa questão, e de fato fizeram, e de fato até o Elon Musk comprou a briga. Dodge é Proof of Work, né? Então não faz o menor sentido ele querer falar que não abraçava mais Bitcoin por conta do discurso ESG e por conta da quantidade de energia e etc. Então não faz o menor sentido. Eu, para ser bem sincera, assim, essa discussão do Proof of Work, do Proof of Stake, do Delegated Proof of Stake, do Proof of History, de todos os proofs, né, de todos os algoritmos de consenso no geral. Isso daí era uma coisa que a gente discutia muito lá entre 2014 e 2016, o pessoal que é mais antigo, sobre qual que seria a melhor forma, qual que seria a melhor narrativa. E eu vou ser bem sincera do porquê que eu acho que o Ethereum mudou para o Proof of Stake. Eu acho que chegou num ponto que não tem GPU no mundo que possa ser produzida para absorver a demanda do que era minerar ETH, entendeu? E eu acho que isso daí causou um baita de um desconforto ali entre NVIDIA, AMD e o pessoal entusiasta do Ethereum. Tanto é que a NVIDIA, apesar desse boom todo das ações deles, etc., eles sempre ficaram, nossas placas gaming, placas gaming, e não era. A gente sabia que tinha GPU esgotada no mercado, GPU antiga sendo vendida super caro, porque o pessoal estava pegando isso, fazendo fazendas e fazendas de mineração de ETH. Então, e eles sempre negaram isso. É muito louco, é muito maluco você ver isso. E representativamente, assim, percentualmente, era um percentual bem considerável, né, do que tomava ali
da demanda por placas de vídeo. Não que hoje não exista uma demanda frenética por conta de gaming e de outras tecnologias aí, outras aplicações. Mas, sinceramente, assim, eu acho que a Ethereum desistiu de comprar essa briga. Eu acho que foi mais ou menos por aí, sabe? E aí viram que tinha outros casos no mercado de Proof of Stake e Delegated Proof of Stake funcionando. E aí falaram, bom, agora não é mais 2014, 2016, isso não é mais uma teoria, isso já é prática, acho que a gente já pode migrar para cá. Eu acho que foi isso. Minha opinião pessoal é essa. Perfeito. Tá, agora uma outra coisa que vou me apoiar na sua experiência, você falou que você participou desse projeto de tokenização, né, que atuava principalmente fora do Brasil. Se eu não me Sim. engano, isso foi entre 2021 e 2022. De Que 22 a 24. 22 a 24, perfeito, melhor ainda. Que já é no auge do governo Biden. E agora a gente ouve falar bastante que estava existindo uma tal Operação Choke Point 2.0. Você sentiu algum calor por conta disso? Isso afetou o desenvolvimento do projeto que você estava participando? Pergunta se a gente fez roadshow nos Estados Unidos. Mais fácil. Não fizemos, a resposta é essa. A gente não fez nada que tocasse em SEC americana. Inclusive, nas ofertas, na oferta, no prospecto de oferta, a gente recusava americano. A gente tinha que recusar americano, brasileiro, por motivos óbvios, russo, por conta dos embargos, todos que estão acontecendo no mundo contra a Rússia, e já estavam acontecendo nesse período. E a gente teve um problemaço regulatório, porque a sede da Coda é em Bahamas, e você sabe que outra empresa tinha sede em Bahamas também? FTX. A Vocês Coda tinham foi casarões lá também, pelo menos? Umas a mansões? Codo foi fundada em julho, o FTX aconteceu em novembro de 22. Então, todas as nossas licenças, assim, elas estavam aqui andando, de repente pegaram. Dá licença que agora eu vou olhar isso daqui com mais calma, entendeu? Foi um problemaço regulatório. E aí, o que começou a acontecer, veio esse discurso bonitinho, né? Ai, não, vamos criar as VASPs. Acharam até um termo legal, VASP, para chamar as empresas de virtual assets, service providers, né? Bonito. Aí, VASP aqui, VASP lá, VASP lá. Você quer criar uma VASP hoje em dia? É o que vai acontecer agora no Brasil, né? Com essa regulação que saiu. Você quer criar uma empresa que atue no mercado de criptomoedas transacionando? Você precisa ter um capital mínimo lá na estratosfera para poder fazer isso. Que, de novo, né? Vai aglutinando, vai fazendo, vai concentrando quem tem mais grana e não muda nada no fim do dia, né? Então, foi isso que aconteceu. Olha só. E, sei lá, só para ilustrar para o pessoal que está em casa, que acho que a gente tem pouco acesso geralmente à história de bastidor. Tem alguma história que, sei lá, se quiser não citar nome só, mas que aconteceu com um amigo de um conhecido, assim, sobre como a Choke Point estava atuante para atrapalhar não só a sua empresa, mas o ecossistema cripto como um todo nessa época? Teve muita história. Teve muita história. Você com certeza viu que saíram os arquivos secretos agora do coluio todo que estava sendo feito pela Febraban americana aqui, de não de aconselhar, eles aconselhavam que os bancos não tivessem relações com pessoas e empresas que tivessem a ver com criptomoedas. Eles aconselhavam. O que os bancos faziam? Não abro conta e fecha a conta de quem tem. Não vou me arriscar por conta disso. Brasil, eu cheguei a pegar ação contra banco no Brasil como advogada, por conta de encerramento arbitrário de conta. Estados Unidos, absurdo, assim. A Coinbase tem problema com conta em banco, até hoje, por conta disso. Então,
Isso eu sei que aconteceu. Eu presenciei grandes VCs. É engraçado a gente parar para pensar nisso, né? Porque o boom todo das criptomoedas, de quando eu comecei até agora, ele acompanha também o de startups, de novas tecnologias e tarará. É um movimento todo. Dá para ser compreendido em conjunto, né? Então, os VCs, os venture capitals, eles têm cada um sua tese, que eu invisto, um investe em agro, outro investe em outra coisa. Peguei muito VC que falava blockchain não. Blockchain não. Por quê? Porque eu não entendo isso. Ouvi isso, aí é de um amigo meu, tá? Eu não entendo isso, eu não quero entender isso. Tem outros peixes nesse mar que eu quero surfar, e assim, não tem por que eu olhar para isso agora. O único, tem três grandes venture capitals que acabaram investindo e se deram super bem, né? Pantera Capital, a A16Z, é isso? E a outra lá do Horowitz também. Mas vai ver Brasil, vai ver VC no Brasil, investir em alternativas de blockchain. Ai, mas eu invisto, investe agora, 2025. Vai lá ver em 2016, 2017, 2018, o pessoal assinando cheque sem ver, porque não sei quem vai, vou construir um SaaS de disparar e-mail. Toma, shut up and take my money, aquele meme, né? Para blockchain, zero, zero, zero. Tanto que, se a gente for ver, as iniciativas quando a gente fala em adoção, eu acho muito engraçado falar em adoção para Bitcoin, a gente já entra nisso. Mas quando a gente fala em adoção de criptos no geral, você está falando muito de usar isso para resolver problemas que existem, certo? Para isso, geralmente, você precisa de um negócio no meio do caminho chamado aplicação. Essas aplicações todas de cripto, elas estão começando a surgir agora. E não é como, não, o planeta não estava pronto para isso. Mentira, já tinha tecnologia lá atrás para você fazer contrato inteligente de, sei lá, de fiança locatícia, que é sempre um exemplo tosco que eu dou, mas que de verdade, as pessoas poderiam economizar 1 mês de aluguel por ano, se isso daí tivesse no mercado, entendeu? Não dá. Por quê? Porque ninguém sentou a bunda na cadeira para fazer. E por quê? Porque não tinha ninguém que financiasse. Os VCs não financiaram aplicações em cripto massivamente, como financiaram tantas outras, agora a gente pode dizer porcarias, né, que acabaram indo valer zero aí nesse mercado. Então, de bastidor, acho que tem essas aí que são as grandes, aí depois tem muita mimizice, tem muito ego nesse mercado. Já vi cada coisa nesse mercado, enfim. Eu acho que tem outra história que é bacana também, que é um insider legal, que é assim, você vê que tem muito dinheiro e está sobrando dinheiro, né, nas conferências. Conferência é um termômetro muito legal para você saber onde você está pisando, no país, na região, etc. E ir para Dubai hoje em dia é um negócio alucinante, porque você vai entrar numa conferência de cripto, primeiro, vai ter 10.000 pessoas na conferência, no mínimo. E tem. Nos 3 dias de conferência, tem mesmo. Segundo, Lamborghini, Maserati, tudo que você puder imaginar na entrada. Mulher bonita, não tanto, tão escancarado quanto em outros lugares, porque Dubai é Dubai, né? Então não pode. Mas assim, eu vi projeto cripto que era basicamente uma pirâmide de pirâmides. Então, era assim, você entrava lá, falou, oi, tudo bom? Eu quero ser um afiliado seu. Então eu vou te ensinar a montar. Aí o projeto falava, eu vou te ensinar a montar uma pirâmide. Você vai fazer assim, você vai pegar os primeiros afiliados, aí eles vão trazer 2 cada, aí depois cada um vai trazer mais 2 cada, entendeu? Aí você se pluga aqui na minha pirâmide, e a gente tem uma grande pirâmide de pirâmides.
Meu, é muito louco. E eles anunciando assim, eu olhava e falava, cara, é uma pirâmide de pirâmide. É muito maluco, é muito maluco. E tem essas coisas aí do mercado. Tem amigos meus lá de Priscas Eras que viraram criptobilionários, né? E eu converso com eles até hoje. Assim, tem uma história interessante de um deles. Eu estava tirando meu visto para trabalhar aqui nos Estados Unidos e precisava de cartas de recomendação, tal, e uma das coisas que meu advogado recomendou, falou, ó, tá tudo ótimo, lindo, maravilhoso, mas seria legal se você tivesse mais americanos te dando cartas de recomendação. Aí eu fui pedir para um amigo meu, de 1900 Guaraná com rolha, para me dar uma carta de recomendação. Aí ele virou para mim, ele falou, não vou citar nomes, infelizmente não vou poder dizer quem é, ele é bem famoso. Ele falou, Helena, eu acho que se eu te escrever uma carta, eu acho que o governo americano não vai te aceitar lá. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? Ele falou, então, estou com problemas em impostos. Ponto. Não falou mais nada. Isso aconteceu agora, recentemente também, 2024, né? Então, assim, que tenha tido o efeito direto do que você está me perguntando, que alguém tenha me falado, eu não vi, tá? Mas coisas estranhas acontecendo, eu vi bastante. Não, perfeito. E no fundo eu fiz essa pergunta muito para introduzir um assunto que eu vi que vocês não abordaram nessa última podcast que você gravou com ETH Maníacos, que foi justamente, pô, tô numa mineradora, agora eu vejo esse lado interno que consegue ter uma visão, um termômetro de como os institucionais estão se mexendo. E eu lembro que você também falou nesse episódio que, pô, um ano atrás eu tava bullish, agora eu tô muito mais bullish porque eu tô meio que no olho do furacão vendo as coisas acontecerem. E aí, no fundo, a gente está conversando aqui dia 15, esse episódio vai ao ar dia 20. Outra coisa que vai acontecer dia 20 é o começo da gestão Trump. E quando a gente fala da gestão Trump, não é só o Donald Trump, é o Eric Trump participando de uma conferência em Dubai, acho que é Dubai que ele estava, ou Emirados Árabes, enfim, falando que o Bitcoin vai até $1 milhão. É o Saylor indo participar de uma reunião com ele lá em Mar-a-Lago, no condomínio do Trump. É o David Sachs, que é investidor cripto, é investidor Bitcoin também. Ele investiu, por exemplo, na Lightning Labs, na Bitwise, na Fold, sendo nomeado CryptoKizar. É o Vivek Ramaswamy, é o J.D. Vance, é o próprio Musk, que é dono da Tesla, que tem mais de 8 mil, quase 9 mil Bitcoins no balanço, etc, etc. Então, assim, a gente está para mudar da água para o vinho. Quais são as suas perspectivas para essa nova administração? Cara, eu vou te ser bem sincera, assim, tem alguns temas que na minha vida, em geral, isso é da minha personalidade, tá? Que eu nunca consegui enxergar a perseguição. Então, já me perguntaram várias vezes: ai, você é mulher, você é mãe, você não sei o quê, você nunca sentiu, você não, machismo, não sei o quê. Eu falo, cara, da maneira que eu fui criada, da forma como nunca senti. Eu sei que existe, eu sei que é terrível, tal. E aí é a mesma coisa para o Bitcoin. Assim, eu nunca tive uma conta bancária encerrada. Já vi acontecer com outras pessoas, mas assim, nunca fui nem melhor nem pior tratada por contas de cripto, nada, né? E a minha impressão dentro do. Mas eu sei que existe, tá? E a minha impressão dentro dos governos, de uma maneira geral, é que é mais ou menos assim. É aquele. Não é raça, né? Mas seria tipo um racismo velado contra a cripto, mas ele é velado. Então, ninguém vem a público falar, estão fazendo isso porque eu sou de cripto. Nananana. Mas, cara, eu tive amigo sequestrado, tive mulher de amigo sequestrado, teve gente que foi sequestrada e foi, né, de arrasta para cima, vamos dizer assim. Em vários países do mundo isso aconteceu, inclusive países tipo Suécia, aconteceu isso. Só que sempre aquela coisa muito velada, né? Não era, olha, criptoinvestidores, os caras foram atrás da chave privada e aconteceu isso. Não, sempre low profile, sempre no low profile. Eu vi muito acontecer, muito. O que eu acho que muda?
na gestão Trump é que eles saem de ser esse plain vanilla desse prejudice disfarçado contra tudo que tem a ver com cripto, para ter uma postura positiva de falar, não, cripto agora é bem-vindo, cripto agora é legal, a gente quer que cripto seja aqui, não em Dubai, porque Dubai está investindo pesadíssimo em tentar transformar aquilo lá numa capital cripto do mundo. E o negócio daqui para frente a gente vai ter pessoas especialistas, pessoas boas, pessoas isso, pessoa aquilo. Inclusive, vamos cogitar também de fazer reserva do Tesouro Americano, uma parte em Bitcoin. E tararara. Se vai acontecer, eu não sei. O que eu sei é que coisas como a Febraban americana emitindo parecer por escrito, eu li os pareceres, tinham mais de 90 páginas o arquivo que divulgaram. Esse tipo de coisa falando, sabe, sendo assertivo contra esse determinado setor, que é o setor que nos afeta e que a gente gosta tanto, eu acho que, assim, pelo menos isso vai parar de acontecer. Pelo menos isso para de acontecer, entendeu? Por quê? Porque as empresas e as pessoas vão ter que mudar a agenda delas. Já não está tendo o Facebook que mudar a agenda woke do Facebook por conta da chegada da administração Trump? Ah, não, é porque o Mark Zuckerberg acordou, teve uma iluminação divina e decidiu tirar notas da comunidade. Ah, tá bom, que foi por isso, né? Eu acho que é a mesma coisa, entendeu? No fim das contas, eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho. Se vai ter reserva estratégica ou não dos Estados Unidos, eu vou ser bem sincera, eu acho bem difícil. Eu acho que está muito cedo ainda para isso acontecer. O preço é muito volátil ainda. Vai chegar no patamar onde ele fica mais estável, mas agora não é essa hora ainda, né? Só que eu acho que o discurso positivo é um pontapé que o mercado precisa para começar a se desenvolver de fato, para começarem a existir coisas interessantes, coisas que de fato resolvam problemas reais da vida das pessoas, entendeu? E eu acho que é muito esse caminho. Perfeito. E se eu te pedir para fazer um exercício de chute mesmo, de imaginação, e perguntar, se a gente estiver conversando daqui a um ano, o que você acha que vai ter mudado nesse um ano de gestão Trump? Assim, o que você acha que eles vão tentar modificar em relação ao que estava acontecendo, seja legislação, seja... Não sei, o que você acha que eles vão ter implementado no primeiro ano de governo? Com relação a cripto, nossa, difícil essa, hein? Com relação a cripto, deve sair, não sei se no primeiro ano, mas talvez durante a gestão Trump, eu acho que com certeza, eu cravaria para falar, com certeza vai sair alguma coisa. Alguma normativa geral sobre regulamentação do setor que não seja uma regulamentação tão taxativa e pesada a ponto de impedir a inovação. Que não seja essas regulamentações de VASP que estão rolando em BVI, por exemplo, que para você abrir uma exchangezinha, startupzinha de arbitragem de criptomoedas, você precisa cacifar e deixar depositado $1 milhão ali numa conta no banco, entendeu? Eu acho que ele vai facilitar isso. Eu realmente acredito nisso. Agora, as regulamentações, as leizinhas específicas, eu não sei te dizer. Eu acho que não é 100% a ver com cripto, mas ele prometeu o perdão presidencial para o Ross, né? Essa daí eu quero ver se sai. E eu quero ver que saindo na primeira semana, sendo bem sincero, porque é uma coisa que só depende da palavra dele, não depende do Senado, do Congresso, da Suprema Corte, e ele consegue fazer isso na primeira semana assinando uma ordem executiva, né? Isso mostra muito as intenções reais dele, sabe? Que aí não é mais palavra de campanha, é o mundo real acontecendo. Então, assim, eu tô com essa esperança, vamos falar assim, de que isso aconteça na primeira semana, mas é político, né? A gente sempre tem medo de confiar.
Exatamente. Ou se não sair na primeira, vai sair na última, se for sair. Não, perfeito. Ele comentou coisas, tipo, de que estava pensando em proteger a autocustódia, que queria fazer que todos os bitcoins restantes fossem minerados nos Estados Unidos. Não que seja possível, ele é um cara hiperbólico, mas para mim isso demonstra uma intenção de, pô, pelo menos quero incentivar a indústria de mineração, em vez de atrapalhar, incentivar. Não sei se é simplesmente tornar a regulação mais simples, tornar acessível, não sei se é subsídios. Você que está numa mineradora, chegou a pensar mais nisso em específico? Na verdade, assim, hoje o que existem de subsídios de energia, etc., tem regiões nos Estados Unidos, Texas, notadamente, né, Oklahoma também, que tem subsídio, tem leis específicas estaduais para incentivar mineradoras de virem para essa região. Eles querem que venham. Então, muito dos subsídios estão em cima dos taxes, em cima da energia elétrica. Então, tem essa parte, que é tax na energia elétrica. Tem a segunda parte, que é a dedutibilidade dos investimentos feitos nas mineradoras. Então, você tem ali um deductible que você pode tomar e abater do teu... Basicamente, você abate do teu imposto de renda o que você investe na mineradora. Não é 100%, tem limite, tem coisa que pode ser feita assim. Só que essa normativa desse deductible, ela é federal. E ela ainda, para as mineradoras, ela ainda não está valendo. Ela ainda não existe. Para onde que ela existe? Para energia solar. Ela existe para energia solar. Eles podem muito bem implementar alguma coisa nesse sentido para mineradora especificamente para mineradora de Bitcoin, né? Não sei, vamos ver. Vamos ver, mas pode ser que saiam algumas medidas assim mais específicas e mais pontuais para incentivar, trazer as atividades de mineração para cá. Para ser bem sincera, tudo que eu vejo hoje está muito mais no âmbito estadual do que no âmbito federal, até porque a gente acabou de passar por um governo Biden que só faltou criminalizar, né, as criptomoedas. Mas eu acho que é de esperar para ver. Eu, nos meus exercícios de futurologia, não sei te dizer, viu? Me baseando em energia solar, pode ser que surja algum incentivo de tax, alguma coisa assim nesse sentido. Boa. E aí, só para terminar, fazer mais uma última pergunta terminar essa sessão, né? Para fazer essa última pergunta relacionada à futurologia. Tá, pensando em um ano é difícil, porque tem coisas que pode demorar mais do que um ano ou não, mas passando 4 anos do mandato do Trump, pelo menos 2 anos com alinhamento com o Senado e Câmara e com essa equipe tão crypto-friendly que ele montou, seja na SEC, seja na Secretaria do Comércio, seja no Tesouro, sei lá, está montando uma equipe que há 6 meses atrás, um ano atrás, eu sequer sonharia tão alto e seria tão otimista. Depois de 4 anos, quando passarem a régua no governo Trump, qual você acha que vão ser os principais ganhos, as principais, sei lá, coisas que eles vão ter concretizado, sei lá, estabilizado assim no nosso ecossistema? Quais você acha que vai ser, sei lá, é uma expressão que aqui em português ficou meio prejudicada por causa do legado da Copa, né? Mas qual vai ser o legado que essa gestão Trump vai deixar, na sua visão? Olha, eu quero acreditar. O problema de ter a idade que eu tenho e o tempo de mercado que eu tenho é que esse eu quero acreditar, ele acaba sempre vindo vem aqui, né, um coisinho, você quer acreditar, mas lembra quando você queria acreditar também que tal e tal coisa? Então, É quase o dessa vez é diferente, né? dessa vez é diferente. Mas eu quero acreditar que assim, independentemente da visão política de cada um, que cada um tenha pessoalmente, eu acho que o governo Trump ele foi eleito, né, muito por conta do viés liberal dele. E o viés liberal, o que quer dizer o viés liberal? A gente fala que é liberal e não explica, né? Muita gente fala, isso não explica. Quer dizer o seguinte: o Estado intervindo o mínimo possível na economia. É isso que significa o neoliberalismo, o que quer
como que se queira chamar, um liberalismo moderno. E dentro desse viés, o que eu acho que pode começar a acontecer e a gente pode sair mais forte, mais fortalecido desse período todo, é você ter uma chancela governamental de que não só não é proibido, como é permitido, né? Porque são duas coisas que parece que não, mas são diferentes, né? É permitido que você tenha a sua própria custódia. É permitido que você mantenha o seu próprio dinheiro onde você quiser, porque o dinheiro é seu, desde que você declare, desde que você pague seus taxes, é permitido que você faça isso. Eu acho que a gente provavelmente vai sair com. E aí, de novo, não muda nada? Não muda nada, mas é uma chancela governamental te dizendo: sim, você pode. Né? Não é nem o Obama falando, é o Trump. Por coisa engraçada, né? Eu acho que a gente deve sair mais fortalecido nesse sentido. A própria posição dele de não querer colocar uma CBDC e de ser contra a CBDC, do Drex americano, eu acho que é muito boa. Eu acho que é muito boa. Não acho que a alternativa a isso, que seja Tether e afim, seja lá muito boa, mas dele simplesmente falar para o cidadão, você pode ter isso dentro de casa, porque vamos lembrar, na história do dinheiro, teve uma época lá atrás que os cidadãos foram proibidos de resgatar o ouro que as suas cédulas de dólar valiam. Antes aquilo lá era um título resgatável, depois passou a não ser mais um título resgatável. E depois os cidadãos passaram a não mais poder ter ouro dentro da sua casa. Pode ser que um dia no Bitcoin a gente chegue nesse ponto. E eu acho que, assim, sair fortalecido com relação a isso é muito importante dentro do que a gente enxerga do universo de cripto como um todo. Não, perfeito, totalmente de acordo. Sempre teve aquela discussão que não, o Bitcoin é apolítico, o Bitcoin não deve ser político. E assim, por um lado eu entendo, faz sentido. O Bitcoin é totalmente agnóstico, ele é um código, ele é um protocolo, ele nem julga nada. Ao mesmo tempo, sendo pragmático, assim, muito melhor o Trump ganhar do que a Kamala e ter uma segurança jurídica a favor do que pessoas sabotando e tentando lutar contra. Tipo, por exemplo, tem uma pesquisa da Bitwise que nos últimos 6 anos, o maior motivo que alocadores de capital usaram para justificar não investirem no Bitcoin ou não aumentarem a posição, o tamanho da alocação, é incerteza regulatória. E para mim é isso, tá ligado? Para mim, esses 4 anos, a gente vai deixar de ter uma consideração que, não, tem incerteza regulatória de qualquer tipo relacionado ao Bitcoin e ao ecossistema cripto como um todo, sabe? Isso vai ser, não sei, um fantasma do passado, assim, sabe? Que nem a mineração de Bitcoin ficou muito mais profissional quando foi banida da China, veio para os Estados Unidos e nos Estados Unidos entrou no mercado de capitais. Não sei, no fundo, isso também é um amadurecimento que o Bitcoin vai passar muito grande com os Estados Unidos chancelando por trás. Assim, para mim, por exemplo, esse cenário que você falou da ordem executiva do confisco do ouro que rolou em 32, pô, o Obrigada, fato, lembrava do ano. sabe, o fato do governo americano abraçar assim, e abraçar no sentido, beleza, aprovou ETF, agora tá, sei lá, ETF de maior sucesso de lançamento, vai aprovar outras questões de clareza regulatória, regras FASB, etc. Tudo isso talvez signifique que atinja uma massa crítica, que atinja um ponto de não retorno que se torne inviável fazer esse tipo de tentativa de confisco, de ação mais autoritária, sabe? Tem muito aquele pensamento da Uber e do Airbnb, que se a gente entrar e tiver um efeito de rede muito grande numa cidade rápido, a gente automaticamente ficou legalizado porque os cidadãos vão brigar por nós, então o Estado não vai conseguir coibir a gente. E talvez esses 4 anos com Trump, com ventos favoráveis em vez de vento contra, consolide essa posição do Bitcoin. Para mim, assim, é o que você falou, eu tenho medo de ser otimista e depois, sei lá, a história cobrar, mas me parece que esses 4 anos tendem a gerar isso, tendem a gerar essa consolidação e da gente ultrapassar um ponto de não retorno, assim, nessa questão toda.
Eu acho que sim. E vamos lembrar, né, para os mais desavisados, ai, porque a Kamala, democrata, os direitos humanos, o Trump, é isso, é aquilo. Eu estou olhando do ponto de vista puramente de cripto aqui. Se a Kamala ganhasse, ia ser um inferno na Terra. Porque a primeira vez que ela foi falar sobre cripto durante a campanha, ela foi extremamente infeliz. Ela foi extremamente infeliz. Ela falou que tinha que ter muito mais processo, que tinha que ir atrás de muito mais coisa, porque cripto é coisa de quem quer lavar dinheiro e coisa de criminoso. Não falou? E aí Que é a depois... atitude do Biden, é a atitude dos últimos 4 anos, a atitude do Gary Gensler. Seria um continuismo em quem já estava, né? Exatamente, exatamente. Ela foi obrigada a dar um passo para trás, depois ela falou: opa, acho que temos mais eleitores em cripto do que eu imaginava, só que deu um tiro no pé, né, dela. Então, assim, teria sido terrível, ainda mais com o background que ela tem como antiga promotora e tudo mais, esse tipo de coisa. Você imagina o inferno que ia ser. Imagina o inferno que ia ser. E as coisas, assim, o simples fato de não ter nada ruim é algo bom. Para cripto, eu acho que era mais ou menos isso que eu estava tentando dizer antes, né? O simples fato de a gente ficar 4 anos sem essa caça às bruxas, que é esse mercado desde que eu entrei nele, já é algo bom, né? Então, eu acho que, assim, eu tô bem otimista, mas eu também quero ser comedida aí no meu otimismo, viu? Sim, conservador no otimismo. É, porque no fundo isso que você falou eu concordo totalmente. Assim, o fato de não incomodarem já é extremamente positivo. E Sim. para mim isso era o que tenderia a acontecer se o Trump tivesse ganhado, mas as casas tivessem divididas, se o Trump não tivesse vindo junto com um processo, sei lá, de onda vermelha, ele ganhar até nos votos populares, ganhar a Câmara e o Senado. Com tudo isso alinhado, para mim, assim, não é que a gente vai estar neutro sem atrapalhar, eu acho que vão estar empurrando a gente, ajudando a gente, assim, sabe? Para mim, isso, sabe, essa, entre aspas, lavada que os republicanos deram nessas eleições que me deixa mais. Sei lá, eles vão conseguir passar legislações que reflitam a visão deles, e isso tende a ser consolidado porque geralmente as casas estão divididas. Então, coisas que você consegue aprovar nesses momentos históricos que todas as casas, o presidente está tudo com uma visão, é mais fácil elas se manterem. E por algum motivo calhou que toda essa visão está alinhada pró cripto, pró Bitcoin no nosso momento, assim. E assim, sendo bem sincero, há 6 meses atrás, quando o Trump foi lá em Nashville dar o discurso, acho que ninguém, nem o mais otimista dos maximalistas, conseguiria prever tudo o que está acontecendo nessa velocidade tão rápida. E digo mais, a gente não conseguiria prever quão determinante seria Bitcoin e ecossistema cripto para eleição. Tipo, querendo ou não, você consegue separar em várias demografias diferentes para analisar votos, né? Ah, os negros, os homens, as mulheres, os latinos, os jovens, os velhos. Uma separação demográfica que eu vi que eu achei muito interessante é entre usuários de cripto e não usuários de cripto. E entre não usuários de cripto tem empate técnico. Entre usuários de cripto tem 13 pontos de diferença para o Trump. E se você pensar, o que é um usuário de cripto geralmente? É alguém jovem, de cabeça aberta, com tendências mais liberais, curioso, assim, liberal não necessariamente no sentido americano, mas sabe, uma pessoa de cabeça aberta que está buscando novidade, sabe, uma pessoa curiosa. Essa pessoa tem uma tendência maior de ser democrata do que republicano. Sim. Então, assim, é muito engraçado. Acho que isso vai ser considerado um tiro no pé histórico, assim, o que os porque assim, eles não tinham nada a ganhar e eles tinham muito a perder alienando essa base, assim, tipo, eles não ganharam quase, sabe, ninguém vai votar em quem está atacando uma indústria que essa pessoa não é envolvida. Todo mundo que está sendo atacado por essa que trabalha nessa indústria que você está envolvido vai se defender. Então, assim, não sei, no fundo foi uma puta cagada estratégica dos democratas, assim, em poucas palavras. Mas Foi mesmo. Eu não cheguei a ver esse estudo que você falou. Depois, se você puder, compartilha comigo, porque eu quero ver. eu te Mas, mando, assim, mas é realmente, assim, ela podia ter passado sem essa, né? sim. Ano passado, em 2024, né, também teve um fato muito marcante que mostrou bastante o amadurecimento do ecossistema
e que acabou de fazer um ano, né? Que é o lançamento dos ETFs de Bitcoin. Eles tiveram o maior lançamento da história, o ETF da BlackRock se tornou o ETF que mais rápido atingiu 50 bilhões de dólares. Não sei, isso gera muitas reflexões. Queria perguntar para você, como você analisa esse lançamento dos ETFs? O que eles mudam na estrutura do mercado, na visão do pessoal de fora? Sei lá, o que você reflete sobre esse primeiro ano de negociação dos ETFs? Cara, eu acho que os ETFs spot mudam tudo. Tudo. Porque o ser humano médio, e quando eu falo ser humano médio, eu não estou menosprezando ninguém, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu, para muitos assuntos, sou ser humano médio. Tipo, até assuntos profissionais, assim, para trocar um disjuntor. Eu sou um ser humano médio. E eu estou numa mineradora. Então, assim, para o ser humano médio, a parte mais difícil de cripto, e vou falar do Bitcoin especificamente, mas que se aplica para muitas criptos, não é entender o lastro, não é entender da onde vem, para onde vai a blockchain, não é entender como funciona a mineração, não estão aí os gargalos. Eu trabalho com educação em cripto desde 2012 e eu digo de peito aberto e de boca cheia. Maior dificuldade é custódia. Porque todo mundo tem medo. Eu tenho medo da custódia. Eu precisei fazer um plano de separação de seed phrase, etc. e tal, que até hoje eu tenho medo. Então, o maior problema, o maior gargalo está na custódia. É muito legal você ser dono do teu próprio dinheiro e você guardar teu próprio dinheiro. O problema é que isso é uma baita responsabilidade. E o que os ETFs spot mudam? Tudo. Porque você vai lá num ente regulado, você compra uma açãozinha do ETF que corresponde a sei lá quanto de Bitcoin, que corresponde a Bitcoin, não é contrato futuro que você não entende nada, derivativo, não, tem nada a ver com isso, que eram os ETFs antigos, né? Corresponde a tanto de Bitcoin, ou seja, se o Bitcoin subir 10%, a sua ação deveria subir 10%. Não é exatamente assim que acontece, mas eu iria subir 10%. Cai 10%, cai 10%. Ah, pô, legal. Você consegue ter uma exposição direta em Bitcoin sem precisar assumir o risco da custódia. Por isso que eu acho que muda tudo. É por isso que eu acho que foi do 0 aos 50 bilhões tão rápido. Eu acho que vai crescer muito mais. Eu acho que vai ter muito mais coisa. E eu acho que o trabalho desses caras aí vai ser um trabalho gigantesco daqui para frente, porque vai ter uma hora que vai virar commodity ETF spot de Bitcoin. Você vai poder ir em qualquer casa da esquina, até taxa zero de administração, taxa zero de performance. Você não vai pagar mais essas coisas, vai ter muita competição, né? E todas elas, todos com a mesma exposição, sem diferencial de produto nenhum. Onde que vai estar o diferencial de produto? Em altcoin. E aí a brincadeira vai começar a ficar mais séria. Porque vai ter ETF spot, sei lá, de Ether já tem, né? Estão para aprovar o de Solana, agora nos Estados Unidos. E tudo bem, por enquanto, goste ou não goste, a gente está falando de cripto grande. E na hora que tiver ETF spot de PEP, na hora que tiver ETF spot de, sei lá, qualquer meme coin, shitcoin da vida, shitcoins ETF spot, e o negócio for a zero, como acontece, tiver rug pull, esse tipo de coisa. E aí, o que vai acontecer? O negócio vai ficar louco, né? Mas eu acho que os ETFs mudaram tudo. E assim, isso dentro de uma perspectiva de quem tá. Já dei incontáveis palestras, já participei de incontáveis eventos. Eu já dei tanto curso de cripto que eu já perdi a conta. Curso gravado, curso presencial, curso ao vivo, porém online, curso, já escrevi livro, já fiz tudo que vocês puderem imaginar quando o assunto é educação em cripto. O problema é a custódia. O problema é a custódia. A minha mãe deixa a cripto dela na corretora porque minha mãe faz. Quantos anos que ela investiu? Acho que faz uns 5 anos que minha mãe investiu em cripto. Ela deixa as criptos dela na corretora porque ela não entende nada dessas coisas aí. Palavras dela.
E minha mãe é o ser humano médio. O ser humano médio não entende nada dessas coisas aí. Chave pública, chave privada, wallet, versão de wallet. Não entende nada. Lightning, se vai usar Lightning, se não vai usar Lightning. Você vai usar a rede do Ethereum ou você vai transmitir pela rede da Binance. Não. O ser humano médio não quer ter que lidar com isso. Só quer comprar Bitcoin e ganhar dinheiro. É só isso, entendeu? Olha, Então, eu concordo totalmente, assim, você me descreveu também, assim, eu, por exemplo, demorei 6 meses a mais para começar a comprar Bitcoin, quando eu estava procurando as primeiras informações e já me vieram falar que eu precisava ter um chaveiro específico e decorar umas palavras, porque senão eu perdia tudo se eu fizesse errado. Falei, tá, que preguiça, isso aqui não é para mim agora, né? Tipo, beleza, paguei por essa procrastinação, mas quero dizer que sim, eu concordo como autocustódia é um atrito muito grande para você colocar para um iniciante, assim, a pessoa que quer começar vai colocar 50 conto, 100 conto, sei lá, R$ 500 no máximo, assim, o cara tá começando, R$ 50, R$ 100, R$ 500 para começar. Inserir a problemática da autocustódia é uma coisa que é totalmente contraproducente, no meu ponto de vista. Uma é analogia. essa dor que os ETFs resolvem. E como a dor é muito grande, eles estão dando muito certo. É isso. Nesse podcast que eu tenho comentado aqui com o ETH Maníaco, você comentou uma coisa que. Agora você comentou uma coisa que eu não sei se é compatível ou é divergente, mas eu fiquei curioso. Que você tinha comentado que uma possível consequência dos ETFs era uma possível diminuição de liquidez para out-season, porque geralmente o pessoal começa no Bitcoin, fica feliz porque o Bitcoin já subiu muito, deixa eu procurar o retorno em um outro ativo que ainda não começou a subir. Só que isso tudo é, sei lá, dentro da Binance, você troca lá no par mesmo, é uma coisa sem atrito. E agora esse capital está travado numa caixinha chamada ETF que não é permeável para o resto do ecossistema cripto. Por outro lado, você também está falando que podem surgir ETFs até de Dogwood Head, de PEP, de Dodge, de. Enfim, o que eu estou pensando é isso. Agora que, sei lá, esse cenário que você fala, eu concordo. Tem uma possibilidade muito grande de começarem a surgir os ETFs mais. Não sei se eu vou chamar de esdrúxulos, porque tem o ETF que é o oposto do Jim Cramer também. Então, assim, não é que ETFs é uma indústria séria e cripto que não é, sabe? ETFs já existe de tudo. Mas talvez o fato de existirem ETFs já não gera uma nova fonte de liquidez que aumenta talvez a liquidez para out-season em vez de diminuir. Não sei como vai ficar essa balança saindo a liquidez do Bitcoin, mas entrando talvez uma liquidez do mercado tradicional. Se você considerar que essa possibilidade de terem ETFs vou usar o termo que você usou, de criptomoedas esdrúxulas, existe, mas eu acho que não agora. Agora estão com uma dificuldade grande para aprovar o de Solana, né? Já tem meses aí que deram entrada e ainda não conseguiram essa aprovação. Então, assim, vai comoditizar, mas vai demorar um pouco. Para essa out-season, agora, desse último ano de bull market, que deve ser 2025, dentro desse ciclo, né, do Bitcoin, vamos deixar bem claro. Eu acho que a gente ainda não pega essa possibilidade. No futuro, pode ser que sim. E no futuro, inclusive, pode ser que os trades que não o trade entre criptomoedas determine os trades dos ETFs entre eles, porém o contrário, né? Dependendo da quantidade de volume que você tiver alocado em cada um, se tiver uma migração massiva do público investidor em cripto para investir em ETF, quem vai determinar o preço dos ativos vão ser os ETFs, não as negociações entre os ativos em si. Pode ser, né? Pode ser. Então, não sei, um cenário interessante para a gente analisar para o próximo ciclo, isso com certeza. Boa. Tá. E pensando agora só no ETF de Bitcoin, como você acha então que o ano de 2025, o ano que a gente entrou agora, vai ser um ano que vai ter mais captação do que o ano de 2024, mesmo 2024 já sendo recordes históricos? Vai, ponto. Vai.
Tá, por quê? Deixa só o Bitcoin passar esses 100 mil que estão chatos. A gente sabia que ia ser chato. A gente sabia que ia ser chato. Mas quando o Bitcoin passou dos 10 mil K, dos 10K, né, dos 10 mil dólares, não foi tão chato assim. No 100 mil está sendo muito chato. Ele foi até 108, voltou para 89, agora as pessoas estão tendo um pouco de noção do que é criptomercado em momento de bull run, né? Que é sobe 200%, corrige 30%. E é isso. Mas vai sim. Eu acho que a gente ainda não viveu o melhor do bull market. O melhor do bull market é sempre o último ano, é sempre a quinta onda de subida, né? Das ondas de Elliott, é sempre a quinta onda. Então, não tenho dúvida que vai ser um pouco triste só porque vai ter muita gente que vai comprar no topo. Ah, sempre tem, né? Mas faz parte. Você sabe, deixa eu contar um caso curioso aqui sobre comprar no topo, que eu acho que você vai gostar de ouvir. Em 2025, 2017. Eu ainda fazia parte de grupo de Facebook. Hoje em dia eu não faço parte de mais nenhum, ou praticamente nenhum, nem uso mais Facebook faz anos. Mas eu fazia parte de um grupo de Facebook e entrou uma mulher toda feliz da vida. Acabei de vender o meu Corolla novinho, 70 mil, e comprei bitcoins. Acho que foi 70 mil reais na época, porque o topo daquele foi 20 mil, o dólar estava 3,5, acho que é mais ou menos isso. Ela tinha vendido o Corolla dela novinho, para comprar um Bitcoin. E o preço corrigiu depois dela. Todo mundo voltava na sequência e falava: cadê a moça do Corolla? Cadê a mulher do Corolla? Cadê a mulher do Corolla? E tinha gente que tirava sarro. Pô, não acredita, ela vendeu o Corolla para comprar Bitcoin. Olha o preço do Bitcoin agora. Não, 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 não. Vamos lembrar, essa correção de 2017 2018 foi pesada. Foi de 20 mil, foi de 20 mil dólares para 3.120 em 2018. Então, coitada da mulher, eu não sei nem se ela segurou esse um Bitcoin. Ela nunca mais ouvi falar da mulher do Corolla, mas a mulher do Corolla hoje estaria muito bem, comprou um Bitcoin a 20 mil dólares, né? É, aquela coisa, se ela souber o que ela tá fazendo, foi um ótimo trade mesmo no topo, é só ter paciência. O problema é que no topo geralmente tem a primeira leva entrando, o pessoal tá empolgado, o pessoal acha que só vai continuar subindo, e assim, não sei se foi o seu caso, mas eu entrei no finalzinho de 2020. Finalzinho de 2020 estava o quê? Bull market. Acho que é uma história da maioria das pessoas, né? Entrar nesse momento que o mercado tá aquecido, eufórico, e aí que, sei lá, infelizmente acaba sendo a realidade da natureza humana, né? Tem aquele meme que eu vim pelo dinheiro, eu fiquei pela revolução. Você vem pelo number go up, assim, não tem como. O ser humano, a ganância é o anzol, né? Não, isso meio que não foge. Eu sou uma das poucas pessoas que está em cripto pela causa, porque na minha época não tinha mercado. Mas só por isso também. Eu já ganhei muito dinheiro com cripto, já. Já perdi? Já. Cheguei a comprar em topo? Não. Comprar em topo, não. Mas eu cheguei a abrir long no topo. E eu tomei pau. Abrir long, para quem não sabe, é abrir posição comprada em contrato de derivativo, onde você pode perder tudo que você investiu. Então, tomem muito cuidado, senhoras e senhores. É, alavancagem, crianças não tentem isso em casa, se tentarem, cria um pouquinho, usa esse pouquinho, não coloca mais do que isso depois, porque é tipo a coisa que você precisa ser um pouco, sei lá, uma faixa mais avançada. A faixa branca não pode se envolver com isso. Eu não me envolvo com isso, imagina. Eu tô há 4 anos no ecossistema, eu prefiro comprar um pouquinho todo mês o stack set tradicional, só fazendo DCA, porque sou humilde e sei o que não sei também, né? Ah, mas faz parte. Para fazer trade, você tem que não vou dizer entender muito do assunto, não é bem isso, mas você precisa estar focado, você precisa estar dedicado. Não adianta você ter 50 mil coisas acontecendo e teu trade super alavancado aqui do teu lado, rolando, entendeu? Você pode perder tudo em um segundo. Então, Não é renda passiva, é renda ativa, é um trabalho dedicado.
Acho que esse é o melhor jeito de falar, né? Exatamente. E como você está vendo a MicroStrategy? Assim, tipo, já tem 4 anos que o Saylor está realizando essa jogada maluca, barra genial dele. Agora, esse último novembro, ele pisou mais no acelerador. E, assim, já existia um pensamento teórico desde 2014, né? Aquele texto do Pierre Rochard falando do ataque especulativo. E muita gente falava, não, isso eu achava que um dia ia acontecer, e daí começa a acontecer e o pessoal fica incrédulo. Como você vê tudo isso se desenvolvendo? Você estava imaginando que isso poderia acontecer? Era no cenário base? Não era? Ou começou sendo, mas isso dele levantar dívidas para comprar mais é uma coisa que explodiu assim? Como você está vendo tudo isso? Ele está usando o mercado financeiro e todas as ferramentas de mercado financeiro a seu favor. É isso que ele está fazendo. É simples assim. Na época que a gente estava em bear market, lá em 22, alguém me falou que o preço de liquidação do Saylor, dos bitcoins que ele tinha, e aí eu fiquei, preço de liquidação? Ele está alavancado? Estava na casa dos 15 mil dólares, e aí na hora que chegou muito perto disso, ele precisou pegar dívida para diminuir a alavancagem dele. Não sei se isso é real, tá? Mas ele não chegou por muito pouco a ser liquidado, se isso for verdade, né? Eu acho o seguinte, a estratégia dele, ela faz muito sentido dentro do que é o sistema financeiro tradicional. Ele está usando todas as ferramentas de sistema financeiro tradicional a favor da tese dele. E assim, na hora que você vê Thiago Reis aqui no Brasil, como se o Michael Saylor fosse escutar o Thiago Reis, né? Falar, eu vou shortar MicroStrategy e vou abrir um long no Bitcoin e sei lá, porque não faz sentido valuation, MicroStrategy, só tem Bitcoin no balanço, lá, 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 lá. E aí dá vontade de você chegar e falar, ô senhor Thiago Reis, vamos lá, vamos ver os bens que você tem no balanço e quanto vale a sua empresa, para ver se isso daí faz algum sentido. Ele está usando tudo a favor dele. Tudo. Tudo, é incrível. O cara é inteligentíssimo, inteligentíssimo. Então, não tem um A para falar, assim. Eu acho que a estratégia é essa. É capital especulativo? É capital especulativo, sim. É capital especulativo, sim. Só que enquanto você tiver empresa falando, ai, a minha marca vale um quatrilhão. Então a minha empresa vale um quatrilhão e um, porque eu tenho mais $1 aqui no meu caixa. E as pessoas compram isso. Por que a MicroStrategy não vai valer 3 vezes mais do que os bitcoins que a MicroStrategy tem no balanço? Só 3 vezes. Eu acho engraçado isso, né? Que, sei lá, tem os valuations mais criativos do mundo para justificar em qualquer outra empresa. Para a MicroStrategy, a gente precisa seguir um princípio do Exato. Buffett, sabe? Uma coisa value investor raiz, assim. Não é como se todas as empresas estivessem com, sei lá, todas as métricas extremamente esticadas sobre qualquer aspecto histórico, assim. É uma coisa muito analisar uma coisa no vácuo e não dentro do seu contexto maior, né? Exatamente. Exatamente. E, assim, uma coisa que eu vi acontecendo, não sei se você vai concordar com essa leitura ou não, mas em novembro, quando a MicroStrategy estava subindo muito, o Bitcoin estava subindo muito, o MicroStrategy muito mais, tipo, começou a ter uma entrada de... Porque assim, eu sou investidor da MicroStrategy desde o comecinho de 2021, né? Tipo, eu investi basicamente porque eu queria justamente solucionar minha questão de custódia, ainda não tinha nenhum ETF, eu pensei, pô, comprar isso aqui que eles têm os Bitcoins, não tem taxa de administração, ou seja, não pensei em nada da tese atual da MicroStrategy, só pensei que era um ETF, estava tudo certo. Mas aí eu me informava, seguia a tese e tudo mais. Esse segundo semestre de 2024, especialmente o último trimestre, começou a surgir os degens achando que a MicroStrategy é a fórmula mágica para você alavancar no Bitcoin no bull market e ganhar muito dinheiro. Você acha que tem um cenário que essa liquidez abundante que entra na MicroStrategy é um pouco dessa liquidez que faria uma out-season no mercado
cripto ou é uma exuberância que vem do mercado tradicional e que não é os degens de cripto, são os degens da GameStop, por exemplo? Eu acho que são os degens da GameStop, viu? Eu acho que são os degens da GameStop, porque os degens de cripto estão tudo comprando meme coin. E assim, adoraria entender de meme coin. Eu adoraria chegar para as pessoas falando: eu investi $2.000 e agora está aqui, meus $100.000 em uma semana. Quer saber mais? Pergunte-me como. Clica aqui. Quem não gostaria, né? Pô, é aquela coisa, Eu eu não gostaria, invisto porque eu não sei. é óbvio que eu queria, mas eu vou ser muito sincera, assim, eu vejo essas coisinhas, ai, porque o projeto, porque tem não sei quanto de comunidade, porque tem não sei quanto. O que a comunidade fica debatendo sobre esse projeto, cara? Não teve a outra lá no Brasil, como eu posso dizer? Aquela pessoa. Real, né? Uma coisa assim. Não, o Real foi antes. Foi recente agora, uma menina que publica conteúdos adultos. Ah, sim, sim, a BCT, não BTC. Exato. A Nem criativa BCT. ela foi, porque esse meme é antigo. Esse meme aí é de Me 2000. surpreendeu essa moeda ainda não existir antes, sendo bem sincero. Não, mas já caiu 90 e poucos por cento, eu vi hoje. Ah, dela, mas eu tô pensando que ela conseguir criar esse token com essas 3 letras, eu imaginei que já existiria. Ah, mas deve ter. Deve ter. Não é. Você não precisa ser inédito, não. Entendi. Só na hora que vão listar que aí eles eventualmente mudam e tal, mas na hora que você vai criar lá no contrato inteligente, você escolhe o ticker e você pode criar o que você quiser. Pô, uma explicação que eu vi que eu gostei muito sobre as meme coins é que, no fundo, elas são um risco para as outras altcoins, porque elas mostram que o que importa é comunidade e, sei lá, sabe, uma marca legal, um brand, uma coisa viral e que, na verdade, ninguém se importa com nenhum dos projetos e tá todo mundo só pela vibe, assim, sabe? É tipo muito um tirar máscara, assim, um sair do armário que, bom, a gente nem precisa fingir que a gente quer salvar o mundo das caries. Na verdade, a gente só quer se divertir, que tem a comunidade e ganhar dinheiro rápido com isso. Isso é aquele cara, o Murad, que fala, sabe? Ele tem os pensamentos interessantes. O arroba dele é o arroba no Twitter, é o Must Stop Murad. Mas eu confesso que, assim, eu nem me dedico tempo para tentar entender. Eu acho que, sei lá, eu tenho 36 anos, assim, sabe? Eu já não tô próximo o suficiente do que a galerinha descolorada de 20 anos está se entendendo dos memes para fazer acontecer, sabe? As coisas chegam para mim já tá com 2 semanas de atraso, sabe? Então acho que eu já não tô numa posição Você não vê privilegiada. TikTok, né? Você vê os Reels do Instagram e tem o seu tempinho ali para sair do TikTok e chegar no Instagram. Não, é isso. Para mim, quando saiu o Snapchat, eu já vi que eu não ia continuar acompanhando as novas redes sociais, porque o Snapchat já não fez sentido para mim. Tipo, foi Ele nesse não momento que faz eu para vi. mim também. Todo mundo usa aqui nos Estados Unidos. Eu fico perdida nesse negócio. Eu aperto um botão, aí ele abre minha câmera. Eu falo, sai daqui, não quero. Então, ou seja, meme coin tá mais difícil pra gente por causa desse fator barreira da idade, vamos dizer assim. Pode ser. Eu tenho conhecido o próprio Daniel Duarte do ETH Maníacos. Ele não é maximalista, ele considera que outras altcoins podem ser boas também, tarará, mas ele é um cara que conseguiu entender e pegar o racional das meme coins e ganhar grana com isso. Então, assim, eu já falei isso para ele, eu falei, eu não consigo entender. Ele, não, vem cá, eu vou te explicar. Ele já me explicou 50 vezes, e mesmo assim eu fico assim, mas como? Quem em sã consciência vai passar o dia inteiro no Discord fazendo meme, fazendo figurinha, fazendo não sei o quê? Ele falou, mas Jovens, é isso. ficam. Que legal. É, bom, deixa eu mudar um tema aqui. Você está há tanto tempo no ecossistema e conhece tanto Brasil como ecossistema gringo. Teve um texto que, não sei se originalmente ele é de 2021, mas eu li ele em 2021, que é um texto de um cara que na época era anônimo, né, o Chrysos, que era Por que a Yuppie Elite rejeita o Bitcoin? E isso são os Wall Streets, né, são o pessoal engomadinho do mercado financeiro americano. Aqui no Brasil, quando eu estava começando a entrar no ecossistema, eu traduzi esse texto, eu traduzi como os Faria Limers. E no fundo, esse arquétipo, essa persona,
a gente sabe quem é. Por que eles rejeitam o Bitcoin, na sua visão? Cara, você tem mais de 100 anos de história econômica, de modelagem, de certificações, de regulações, de tudo isso rolando no mundo, e são esses os caras que mandam no mundo, é esse o mercado que manda no mundo, o mercado financeiro que manda no mundo, né? E tudo isso rolando, então o cara, ele se formou não, teve que ralar para passar no vestibular ou no SAT da vida, para pagar a faculdade aqui nos Estados Unidos, ou para tentar entrar numa USP da vida, numa federal, ou numa GV no Brasil. Teve que se lascar 4 anos, depois teve que fazer mais mestrado fora para ganhar, depois fazer mais uma batelada de certificação, se é FEI, se blá, blá, todos os CIS da vida, todas essas certificações, e estudar tudo isso e saber tudo isso de cor, toda a questão de modelagem, aí vou treinar opções, tem que saber Head and Shoulders, Black and Shoulders, e tem que quantificar e o tempo. E ele pega, ele olha assim para um cara que morava com a mãe e que ligava o computador dele com a plaquinha de vídeo dele e ficava minerando ETH com um carro melhor que o dele, com a vida melhor que a dele, que estudou tudo isso, que deu sangue, que deu o couro, o cara entrou no sistema, o cara se vendeu a alma para o sistema, para ver o cara que morava com a mãe ser milionário, trilhardário, subir no palco, falar, ganhar projeção, sair no jornal. Porra! Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não tem métrica. Assim, a gente fala de stock to flow para precificar Bitcoin hoje em dia, mas isso é uma possibilidade que ainda não é comprovada, pode ser que no futuro seja, que ainda não é comprovada e que compete com algumas outras também possibilidades de se precificar Bitcoin. Eu, na minha visão, a que eu sempre gostei e a que eu mais gosto é o custo da mineração. Porque as pessoas esquecem que Bitcoin tem custo para ser minerado. Você sabe, Caio. Mas assim, você não precisa ser um mago, tirar um certificado para conseguir determinar qual é o custo da mineração do Bitcoin. Você, primeiro, tem sites, você consegue. Não é muito difícil. Eu sou advogada de formação, tudo bem que eu tenho um pezinho na economia, eu estudei cálculo 1, mas eu fui só até o cálculo 1. Você não precisa ir até o cálculo 4 para quantificar tudo isso, entendeu? Você não precisa de uma HP 12C para conseguir fazer, quantificar o Bitcoin. Pô, você acaba com a ferra de todo mundo, você está acabando com o sonho. É óbvio que eles vão odiar Bitcoin. É óbvio que eles vão odiar Bitcoin. Você sabe que uma vez eu fui falar com um grande, não vou falar nomes também, um grande CEO de um grande conglomerado financeiro brasileiro, e aí ele sentou, era um almoço, né? Ele sentou na minha frente e falou: Helena, eu vou ser bem sincero com você. Eu não entendo nada desse negócio de Bitcoin. E eu não entendo por que ele vale tanto. Aí eu peguei e sentei para ele, olhei para a cara dele, falei assim: pois bem, você nunca vai entender. Falei, não me entenda mal. Se você estudar, se debruçar, etc., você vai entender. Você pode ser a melhor pessoa que sabe mais sobre o Bitcoin do mundo, tanto quanto Satoshi, mais que Satoshi, até. Mas você nunca vai entender como chegamos até aqui, porque a tua escola é outra. A tua escola, tipo, o que você foi ensinado desde pequenininho que dava certo, não era isso. Essa farra toda de esse caso que eu falei do cara que morava com a mãe, ficava minerando ETH e ficou trilhardário, é real, é uma pessoa que eu conheço. E eu conheço muita gente que ficou olhando e falando, nossa, mas como você é burro? É um cara burro, 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 de tudo. Assim, e o cara é trilhardário. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa, com o computador certo, na casa da mãe dele, sem pagar energia elétrica. Foi isso. A minha visão é bem por aí, e assim, eu sei que muita gente vai discordar, vai falar, não, não é isso, blá, 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 mas a real foi aprendido que as coisas têm um motivo,
que tem um racional, que tem um embasamento todo para elas acontecerem. E dentro do mundo cripto, não é assim que a banda toca. Na verdade, dentro do mundo cripto, malemar, dá para a gente dizer que tem os ciclos, por causa dos ciclos do Bitcoin, que só acontecem por causa do halving e que são do Bitcoin, que não deveriam afetar as altcoins. Mas, por enquanto, a gente tem esses ciclos dentro do mercado inteiro de cripto, né? Porque é assim que tem acontecido. Então, assim, na minha visão, dor de cotovelo mesmo, viu? E nada mais justo, assim, eu também tenho essa dor de cotovelo. Quem entrou em 2020 tem de quem entrou em 2015, quem entrou em 2015 tem de quem entrou em 2012, quem entrou em 2012 tem de quem entrou antes, e aí você sempre acha que você tá tarde, né? Eu não tenho dor de cotovelo de ninguém. Eu acho que cada um tem seus próprios méritos, cada um tem aquilo que, como diz uma pessoa que eu conheço, cada um tem o que merece, entendeu? Não tenho esse sentimento com relação a ninguém, não. Já vi gente bem, assim, se dependesse do sistema tradicional, ainda estava morando com a mãe, entendeu? Acontecer esse tipo de coisa. E assim, cara, são as oportunidades que a vida dá, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não, 100%. Eu quis dizer dor de cotovelo, aquela invejinha, assim, não dor de cotovelo, tipo, sei lá, tem aquela pessoa que não consegue ser feliz pelo amigo. Eu sou feliz por eles, só Não queria eu ter sido fica, mais esperto. porque Tipo, todo mundo conta as pingas que toma, mas não conta os tombos que leva, entendeu? Eu falo os tombos que eu levo, ai, nossa, você comprou Bitcoin a $100. Sim, eu comprei Bitcoin a $100, mas eu também vendi Bitcoin a, sei lá, $1.000, entendeu? Pô, mas Bitcoin agora tá $100.000. Você vendeu Bitcoin a $1.000? Sim, eu vendi Bitcoin a $1.000. Ah, então você não tem mais? Não interessa. Aí é a parte que eu não entro muito. Mas é isso. Pô, de 100 para 1.000, 10x de ganho, baita investimento, né? Quem mais faz isso? Pois é, Bitcoin. boa. Deixa eu te perguntar agora que, sei lá, você tem essa visão há muito tempo bem desenvolvida, tanto de cripto quanto de Bitcoin. Não sei se você conhece um paper da Fidelity que chama Bitcoin First, mas é um paper que eu gosto muito, eu sempre cito ele, que ele propõe dois cenários distintos para o futuro, que ele chama um que é o mundo multi-chain, que é um mundo que o Bitcoin é o ouro digital, daí as stablecoins rodam em outras blockchains, tem o Ethereum rodando em contratos inteligentes, etc. É um mundo mais ou menos que nem o mundo hoje em dia está, sabe? Tem várias blockchains interagindo no mundo digital, nesse grande ecossistema é Web3. E aí um outro cenário que eles acham plausível é o cenário do mundo em camadas, que quer dizer o quê? Quer dizer que Bitcoin tem a camada base, né, que está como tipo dinheiro, ouro digital, valor, mas que aplicações podem ser construídas na segunda camada do Bitcoin, seja Lightning, seja uma EVM, seja uma BitVM, seja o FedMint, seja o eCash, e que, portanto, no fundo, quase tudo, ou se não tudo, que for construído nas altcoins pode ser construído numa camada secundária do Bitcoin. Qual desses modelos, qual desses cenários você acha que faz mais sentido para o longo prazo, sabe? Algum dos dois você acredita mais? Eu já vi, eu não lembrava de quem que era esse paper, mas eu lembro de ter lido isso sim. Eu vou ser bem sincera com você, eu acho que as coisas, do jeito que elas estão hoje, estão uma bagunça, mas está uma bagunça tão grande, não tem como um ser humano médio, de novo, sem desmerecer ninguém, não tem nem como eu fazer isso, de ter tanta carteira, em tanta blockchain diferente, em tanto. Não tem como. Não tem, é humanamente impossível. Já perdeu chave privada de carteira? Eu já. Tinha coisa dentro? Tinha. Já foi hackeado? Já. Ah, como? Wi-Fi de um hotel em Fortaleza. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que está tudo tão bagunçado, que eu acho que ainda tem espaço para enxergar as coisas das duas maneiras.
Eu acho que dá, e eu vou te ser bem sincera, na minha concepção, a tua segunda descrição, que é enxergar em camadas, era muito a maneira como eu via lá atrás, né? Porque eu não conseguia enxergar muito critério e utilidade em tudo que estava sendo feito fora do Bitcoin e pouquinho do Ethereum. Ainda não tinha muita coisa do Ethereum, não tinha nem RC20 na época que eu achava isso daí. Mas eu achava que você ia ter sistemas de settlement e que o grande banco de dados do mundo seria a blockchain do Bitcoin. E esses settlements todos aconteceriam lá. Então, era enxergando em camadas. Hoje eu acho que as coisas estão se organizando mais da primeira maneira. É como eu vejo. E tá uma bagunça. E tá uma bagunça. Qual das duas é melhor? Não sei dizer. Não sei dizer. Bitcoin, sem sombra de dúvidas, em valor de mercado, ele durante algum tempo ainda vai ser o criptoprotocolo que mais vai valer. Isso eu não tenho a menor dúvida. E as pessoas ainda vão continuar se pautando por ciclos do Bitcoin, ainda vão continuar se pautando por preço do Bitcoin, por volatilidade do Bitcoin. O Bitcoin ainda vai ser a número 1 durante muito tempo. Pode ser que aconteça alguma coisa para flipar o Bitcoin? Aí que tá. Existe alguma empresa no mundo que vale mais do que vale o total de dólares americanos emitidos? Não existe. Mas vai saber se não pode existir também, né? Eu acho que o comparativo é mais ou menos esse. Perfeito. Bom, depois de 12 anos, qual food mais pega no seu nervo, assim, quando você ouve a pessoa falando mais... FUD? Ai, eu acho que é esse da Kamala. Bitcoin é coisa de bandido. Esse Bitcoin só serve para lavar dinheiro e é coisa de bandido. Eu já dei palestra no COAF. Eu mostrei no COAF como não dá para lavar dinheiro no Bitcoin. Eu juro. Foi em 2016, se eu não estou enganada. E assim, é tanta desinformação que dá raiva. Dá raiva. Fala, vai estudar. Tipo, pelo amor de Deus, vai. Não dá, não consigo nem conversar mais sobre esse assunto com você falando isso. Esse é o FUD que me pega, eu ainda fico brava pra caramba toda vez que eu escuto. Que querendo ou não, a gente que ainda trabalha no ecossistema, isso tá fazendo um julgamento sobre o nosso caráter, sobre a nossa moral, né? Não é só, não, aquele ação da Americanas que você comprou que você não sabia que ia ter uma fraude por trás. Não, a gente escolheu trabalhar com isso. Você há muito mais tempo, inclusive. Então, querendo ou não, não tem como não levar para o pessoal esse FUD. Concordo totalmente que esse é um particularmente incômodo. Ele é horrível. Bom, a gente já está aqui quase 1h40, então já estou encaminhando para os finalmente em respeito à sua agenda também. Você chegou, comeu qualquer coisa correndo, mas é importante Ainda deixar tô você comendo, jantar. pegando uns pedacinhos aqui. Então, deixar você jantar direito, né? Mas eu costumo encerrar fazendo duas perguntas. A primeira é: tem algo que a gente não falou e que você gostaria de trazer? Que você, sei lá, você gostaria que a pauta tivesse abordado e a gente acabou não falando? Não, na verdade, eu achei as perguntas extremamente inteligentes. Eu acho que esse podcast é um dos mais aprofundados que eu já participei. Parabéns para vocês por terem elaborado as perguntas e a pauta desse jeito, porque eu achei muito bom, muito bom. Geralmente, em podcasts é difícil entrar em tantos assuntos tão profundos em tão pouco tempo, entendeu? Obrigado. Eu gosto. Eu tenho visto de quem foi acadêmico, eu gosto de me aprofundar nas questões. A última pergunta, na verdade, se desdobra em duas, que é pedir duas recomendações de leitura. Uma que tangencie o que você trabalha no Bitcoin, ou alguma coisa de cripto, sabe? Uma leitura relacionada ao nosso ecossistema e uma leitura que não tenha nada a ver com o nosso ecossistema. Uma leitura, sei lá, poesia, Bíblia, ficção científica, sabe? Qualquer outra coisa mesmo. Olha,
que tangencia o nosso ecossistema, eu recomendaria para as pessoas lerem um paper do John. Não é um paper. Eu acho que ele não chegou a publicar isso como paper. É uma aula que tem a transcrição, é um pouquinho difícil de achar na internet, do John Nash, que chama Ideal Money, o dinheiro ideal. Foi uma aula que ele deu em Princeton, talvez, em 1998, se eu não estou errada, onde ele descreve o Bitcoin. O que seria o dinheiro ideal? Qual que é o problema do dinheiro atual? Qual que seria o dinheiro ideal? É muito legal. É muito. Acho que é essa aqui, né? Lecture by... É isso aí mesmo. Ideal Money. Aqui é... Ideal Money, é isso aí. Boa, vou deixar o link aqui. Esse aqui, ó, de Princeton Math. Lecture by John F. Nash. Eles publicaram, antes não era fácil de achar assim, não. Em Google We Trust. Maravilha. Então, esse paper é maravilhoso para quem não conhece, pouca gente conhece. O John Nash, para quem não sabe, foi o cara que descobriu a teoria dos jogos. Eu amo de paixão. E que tangencia não, mas está dentro do assunto 100%, e é uma leitura obrigatória. Quem está no mercado e ainda não leu, tem que ler. E se você ainda não está no mercado, você quer entender por que Bitcoin, você precisa ler. É o Padrão Bitcoin. O Padrão Bitcoin esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Parte do que a gente discutiu aqui sobre história do dinheiro está lá. Ele virou alguma chave? Porque assim, você entrou em 2012, o Padrão Bitcoin, se não me engano, é 2018, 2019. Ele é depois. Teve coisas que virou na sua cabeça após ler ele? Nossa, ou você já tinha tudo construído? A organizar muito do que eu pensava. Ele me ajudou a organizar, porque ele coloca na ordem cronológica, né? Então, na hora que ele começa a dar a história do dinheiro e colocar isso dentro de uma ordem cronológica, e você enxerga dessa maneira, você não está pegando o paper do Satoshi aqui, junto com a teoria dos jogos que você estudou lá, junto com... Você não está fazendo um catado de 50 mil coisas que estão na tua cabeça, é maravilhoso. E aí você pega todas as características, o que tinha no dinheiro que era bom e foi sendo tirado do dinheiro ao longo do tempo, e quais foram as consequências disso. Então, o dinheiro não era governamental, ele passou a ser governamental. O que acontece? O dinheiro não era sem lastro, ele passou a ser sem lastro, no recorte de moedas. O que acontece? E aí ele vai te dando isso ao longo. É maravilhoso esse livro. E aí, livro que não tenha nada a ver com o assunto, mas que é de economia, e é um livro que eu amo. Vou falar esse, porque é o que está mais rápido na minha cabeça, é o Rápido Devagar, do Kahneman, que é leitura obrigatória também. Sim, ótimo livro. Gostei, eu nunca tinha ouvido falar dessa palestra, dessa transcrição do John Nash, entrou na minha lista. Eu gosto de fazer essas perguntas porque, por exemplo, eu sempre gostei do Asimov, né, um escritor de ficção científica. Daí, no Twitter, comentando de leitura, eu perguntei, quais melhores livros que você leu no ano? Alguém citou esse aqui, que eu nunca tinha ouvido falar, que é sobre o Império Romano, sabe, uma coisa histórica, só que com um escritor que eu adoro. Comprei. Agora acabei de descobrir do John Nash. Eu amo a teoria dos jogos também. Eu sempre tive uma abordagem mais evolucionista, porque eu sou cientista da natureza, né? Eu fiz geologia, então sempre gostei de biologia evolutiva. Então cheguei por outros caminhos, mas é um tema que eu adoro assim também. Então essa pergunta que não tem nada a ver com Bitcoin eu sempre faço no final dos podcasts, porque sei lá, tô atualizando minha biblioteca, estou pegando pessoas muito inteligentes, pegando recomendação de leitura de pessoas muito inteligentes. Então, muito obrigado por essa recomendação. Nunca eu tinha ouvido falar. Gosto do John Nash, gosto de teoria dos jogos, nunca tinha ouvido falar. Então, muito obrigado por essa recomendação mesmo. John Nash tem uma curiosidade dele, né? Porque ele descobriu a teoria dos jogos nos anos 50, ele só foi ganhar o Nobel em 94. Porque não queriam dar o Nobel para ele por conta da esquizofrenia dele e tudo mais. E aí, em 94, ele vai lá, ele recebe o Nobel, e para ele conseguir se comunicar com os outros acadêmicos,
ele criou o próprio sistema de e-mail dele. Eu amo John Nash. Eu amo John Nash demais. Ele criou o próprio sistema para conseguir se corresponder online com os amiguinhos da academia dele. E aí tem essa palestra aí que está falando sobre o dinheiro ideal, que é de 98, segue um pouco no tempo. Em 2000, e quando foi meu primeiro TED? Acho que foi 2015. Foi 2015 ou 2016. John Nash vai receber o equivalente ao Nobel de Matemática, que ele não tinha recebido. Ele recebeu o de Economia, o Nobel de Economia. O de Matemática ele não tinha recebido. E ele foi a única pessoa, uma das... Eu acho que ele foi a única pessoa que recebeu os dois. Quando ele estava voltando de ter recebido o prêmio, o equivalente ao Nobel de Matemática, ele sofreu um acidente de carro com a mulher e os dois morreram. O que me leva a crer, dentro das perguntas, quem você acha que podem ter sido Satoshi Nakamoto, porque não era uma pessoa só, isso daí já está comprovado, por quem faz análise da forma como as pessoas escrevem, etc. O que me leva a crer que uma das pessoas pode ter sido John Nash. Assim. Gostamos de acreditar nisso, né? Mesmo se não for, agora é uma fanfic legal. Bom, Helena, muito obrigado por ceder quase 2 horas da sua noite de quarta-feira para gravar com a gente. Para mim foi um prazer. Eu conhecia um pouco você de acompanhar seus podcasts, mas nunca tinha falado com você, então para mim foi um grande prazer. Tenho certeza que todo mundo em casa vai adorar também. Então, muito obrigado por dedicar um tempinho para a gente. Tomara, obrigada pela oportunidade. Estou sempre à disposição e é isso aí. Comprem Bitcoin. Valeu, aquele abraço, até mais. Obrigado.